Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 20. Para quem tem a Bíblia Revista Atualizada, página 374 no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do nosso Deus: Houve um homem de Ramata-Arsufim, da cidade montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por tudo aquilo que nós já fomos ministrados por ti através dos cânticos, através dos textos aqui lidos,
e queremos derramar, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, para que a Tua palavra ache morada na nossa vida, não só em nossa vida, mas também nos nossos lares. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então os irmãos já sabem, nós estamos no mês da família e nós estamos caminhando com textos e temas voltados para nós, para as nossas casas. E você deve lembrar que no primeiro momento, na primeira mensagem que nós tivemos, o pastor Sandro trouxe a mensagem da igreja como o lugar mais seguro da terra para a nossa família. No segundo momento, tratando de retratos de família, esse é o tema geral, você ouviu o tema proferido pelo pastor Lucas sobre mentiras ou verdade. O que é que está por trás do seu retrato de família? O pastor Ebenezer, na semana passada, falou sobre as fotos rasgadas. Existe restauração para as famílias que foram arrasadas? E hoje nós queremos conversar com o irmão sobre retratos de família também, sobre o antes e sobre o depois. Quando nós vamos para a internet, nós vemos várias fotos de antes e depois. Eu não sei pelo que você se interessa. Se você se interessa por estética, você verá fotos de dentes depois de aparelhos, fotos de sobrancelhas depois de passar pela pessoa que arruma as sobrancelhas, fotos de nariz depois que a pessoa arrumou o seu nariz, fotos de tantas coisas. Você vai ver o antes e vai ver o depois. Eu lembro que havia uma série de TV, num desses canais, que eu gostava muito. Era dos Irmãos à Obra. E eles então tinham uma casa com um valor ali para eles investirem nessa casa. E eles iam dizendo, nós vamos quebrar essa parede, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso. E aí o processo ia acontecendo, de repente tinha um problema a mais, ou uma vantagem a mais, e eles iam construindo todas aquelas coisas. Eles iam dizendo como é que aquilo ia ficar. Mas a expectativa era perceber como é que a casa ela iria ficar. E assim nós temos dietas, cirurgias plásticas, até mesmo guarda-roupas. Havia um programa que a pessoa se vestia mal. Ia alguém muito amigo dessa pessoa e inscrevia essa pessoa lá no lugar. E aí essa pessoa era chamada para lá e eles faziam todo o guarda-roupa dessa pessoa. E aí nós víamos também o antes e víamos o depois do seu guarda-roupa e dos modelitos que tinha ali. O antes geralmente nos mostra uma realidade sem filtros a ser trabalhada. Às vezes desordem, às vezes desgaste do tempo, imperfeição e muitas vezes ausência de cuidado. O depois, por sua vez, exige o resultado do esforço, do investimento, da disciplina e muitas vezes de uma intervenção até radical para que se chegasse naquele resultado. Por que nós gostamos de ver isso? Porque isso traz uma sensação boa, uma sensação de que é possível mudar, de que quem sabe a gente possa sair daquela mesmice e ir para alguma direção diferente. Mas nós não buscamos só o diferente, nós buscamos o melhor. E quando nós trazemos essa dinâmica para dentro dos nossos lares, para a vida familiar, os antes e depois, eles tomam uma dimensão muito mais profunda. E por que não dizer que o antes e depois que envolve a nossa casa tem dimensões eternas, que extrapolam até as nossas gerações de hoje, amanhã e depois. Os desdobramentos que Deus pode fazer através de uma família que é transformada pela sua palavra e pela sua obra são muito profundos. E aí eu preciso perguntar para você, se hoje fosse tirada uma foto espiritual da nossa família. Se pergunte aí, como é que estaria a sua casa se existisse uma máquina espiritual que fotografasse o status da sua vida espiritual? Estaria ali uma foto que você mesmo olharia e pensaria, puxa vida, essa foto já é o depois, já está muito bom. Ou quem sabe, há coisas que precisam ser tratadas. Quem sabe você
saiba de muitas coisas que precisam ser modificadas. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos que tudo isso, que todas essas coisas de antes e depois, passam por duas famílias. E antes até de falar sobre isso, é importante a gente dizer que para que haja o depois, tem que ter tido um processo. E esse processo, então, ele vai nos levar a esse depois. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que a imagem do depois revelaria para a sua casa se você pudesse ver? E aí eu vou dizer para você uma coisa: se você viver, você verá o que vem depois. Se você não viver, outros verão e experimentarão aquilo que vem depois. Então é importante nós pensarmos sobre o antes e sobre o depois, sobre as mudanças. Quando a gente olha para esse livro, nós vemos 1 Samuel iniciando num período extremamente sombrio da história de Israel. Não é um período bom. Era o final da época dos juízes. Samuel, ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote e ele será o último dos juízes por causa da crise espiritual na vida desse povo. E é interessante que esse povo, que deveria estar bem, vive agora uma profunda decadência moral, uma decadência civil e uma decadência espiritual. Em todas as áreas, o povo de Deus, ele está praticamente destruído. E é importante a gente pensar nisso, porque quando nós vamos olhando para a história bíblica, nós vemos a história do povo de Deus. Logo depois que o povo de Deus é libertado do Egito, ele é levado para estar diante do Senhor lá no Monte Sinai. Depois de estar no Monte Sinai, esse povo é conduzido à terra que foi prometida por Deus a Abraão lá atrás. E aí nós vemos os passos desse povo em direção a essa terra. No meio do caminho, a falta de fé, ou melhor, bem no começo do caminho, ou quase no fim do caminho, porque eles estavam já diante da entrada na terra prometida, quando eles não creram no Senhor. E porque eles não creram, eles tiveram o seu primeiro fracasso, a sua primeira grande derrota, e só tiveram porque não creram no Senhor, porque o Senhor estava com eles, e se eles crescem no Senhor, eles entrariam já nessa terra. Mas por causa disso, eles receberam um castigo, uma disciplina, e por que não dizer até uma punição, 40 anos, até que morresse toda aquela geração incrédula, e os seus filhos, mais Josué e Calebe, somente da geração antiga, entrassem, porque esses tiveram fé. E aí nós vemos a história de Josué. Com Josué, depois da morte de Moisés, nós vemos o povo de Deus entrando na terra prometida. Nós vemos ainda os desafios que estão pela frente e as conquistas que precisam ser feitas. É preciso que haja batalhas, que haja guerras. E em tese, era que quando Juízes, o livro de Juízes chegasse, era para que o povo de Deus estivesse vivendo então o final feliz. Afinal de contas, o povo de Deus entrou na sua terra, o povo de Deus que veio de longe, que atravessou o deserto, está na terra, mas o que nós vemos não é um felizes para sempre, especialmente nos capítulos 17 a 21, quando a gente vê assassinato, estupro, esquartejamento, traição, corrupção, mostrando o caos terrível do povo de Deus. E a Bíblia vai resumir esse período dizendo que cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. E quando nós olhamos para 1 Samuel, que vem logo depois de Juízes, você vai dizer, mas tem Ruth aqui, né? Ruth está no mesmo contexto, mas a história narrada continua de Juízes para 1 Samuel. Uma pergunta inevitável é, mas e agora? O que vai acontecer agora? O que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Como é que continua a história do povo de Deus? Como é que continua a história da semente prometida, daquele que virá, o Messias? Como é que continua a história da salvação? Se essa é a foto anterior, qual é a foto do depois? E qual é o processo que Deus ele vai usar para que esse povo que vive em sequidão, e por que não dizer
associando com Ana, em esterilidade espiritual, então pudesse frutificar para Deus. E aquilo que Deus vai fazer, ele começa a ser feito na narrativa do primeiro livro de Samuel. E é interessante, porque Deus vai mudar a história da nação. Haverá um depois muito diferente da situação de Juízes. Mas isso passará, e nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, por duas casas, por duas famílias. E essas famílias também, juntamente com aquilo que Deus vai fazer do antes e o depois, também tem um antes e tem um depois. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre o antes e o depois dessas duas famílias. Retratos de família, o antes e o depois. O que nós vemos até aqui, nesse momento em que nós chegamos, vamos dizer assim, com os nossos olhos, e vemos essa foto descrita aqui. Nós vemos em primeiro lugar a casa de Ana, e Ana mostra um retrato de dor, de silêncio e de crise. Quando nós olhamos para Ana, ela é uma pessoa que confessa aqui que ela está com uma ansiedade muito grande e uma profunda tristeza. É uma família crente, uma família que participa da vida de adoração, mas que tem muitas realidades que precisam ser tratadas pelo Senhor. Ela era estéril, e esse era o grande problema de Ana. Ana, ela desejava ter filhos, e ela desejava, é expresso aqui de uma forma bem clara, ela desejava ter um filho homem, e é esse filho homem que ela pede ao Senhor. E ela, a Bíblia diz, por muito tempo, ela viajava para adorar ao Senhor em Siló, e todas as vezes que ela ia para esse lugar, ela ia para adorar ao Senhor, e provavelmente se colocava diante do Senhor por todo esse tempo. Mas, até que o quadro mude, então nós vemos que ela sofria por esse desejo, ela sofria por causa da circunstância, de um contexto cultural que entrou em sua casa. Quando a gente olha para os dias de hoje, nós vemos a nossa cultura entrando nas nossas casas. Nós vemos os nossos filhos trazendo coisas como 6-7, Farmou Aura e outras coisas mais, né? E claro, isso é uma brincadeira. Não sei bem direito o que significa, preciso estudar sobre isso, né? Não entendo direito. Mas há muitas outras coisas que entram nas nossas casas. Há coisas que já entraram nas nossas casas através de nós, e nós nem percebemos. Quando nós olhamos para a realidade de Eucana, a Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres. E aí muitas pessoas vão dizer assim: olha, mas o Antigo Testamento, ele é tranquilo, ele é pacífico sobre essa questão. Porque há vários homens de Deus que terão 2 mulheres. Mas quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vamos perceber que a Bíblia não esconde nunca que todas as pessoas que caminharam pelo caminho da poligamia, que era comum nos tempos aqui do Antigo Testamento, elas sofreram. Algo está acontecendo aqui de muito triste nessa casa. Brigas acontecem, preferências, ciúmes acontecem. Eucana precisa resolver as dificuldades. Aquilo que era difícil fica ainda mais difícil quando não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas onde que está na palavra do Senhor que a bigamia e a poligamia ela não era aprovada no Antigo Testamento? Começa por Gênesis, quando mostra que Deus criou o homem e criou a mulher. Então, do homem, Deus fez quantas mulheres? 1 mulher. E a partir daí, então, essa era a casa, e dali deveria vir as famílias, os filhos, e aí por diante as coisas deveriam acontecer. Lá no Novo Testamento, quando Jesus vai ser questionado a respeito do divórcio, a primeira resposta de Jesus dá uma resposta que tem 3 instâncias. A primeira instância, a primeira resposta de Jesus, e a segunda também aponta para isso,
vai apontar para Gênesis. Quando eles dizem assim, é lícito divorciar-se por qualquer motivo, Jesus vai dizer, olha, no início não era assim. No fundo, parafraseando as palavras de Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo, você quer agradar a Deus com relação ao casamento? Então olhe para o início. Jesus fala a esse respeito. Depois Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer para que o marido ame a sua própria mulher e a esposa respeite ao seu marido. Se você tem dúvidas ainda se esse própria mulher, Paulo está dizendo, mas quem sabe podia ter 20 mulheres próprias, porque eram dele, né? Nós vamos lá para 1 Timóteo. A Timóteo é dito que ele deveria ser padrão dos fiéis e que ele deveria ensinar aquelas coisas a outros homens que pudessem passar para frente. Isso é discipulado. E aí Timóteo, ele era um pastor, ele era um bispo, ele era um presbítero, são todos sinônimos. Eram pessoas que cuidavam da casa do Senhor e lideravam o povo de Deus. E quando Deus, através de Paulo, diz para Timóteo como é que deveriam ser escolhidos os bispos, pastores, presbíteros, anciãos, o que vai ser dito é que o bispo deve ser esposo de uma só mulher. Então a Bíblia é contra essa visão. E o Antigo Testamento, embora não tenha uma lei específica dizendo é proibido ao homem casar com mais de uma mulher, ou vice-versa, isso está em todo o contexto da Bíblia. E ela então, por causa disso, a Ana, ela sofria, e sua rival a provocava, diz ali no verso 6, excessivamente. E ela provocava excessivamente com a finalidade de a irritar, diz lá o verso de número 6. E é interessante que essa provocação, ela não era uma provocação eventual, mas ela era uma provocação anual, que se intensificava todas as vezes que eles iam adorar em Siló. O que a gente via também era uma mulher que tinha uma dor, essa dor estava no seu limite, e ela tinha um choro que ninguém ouvia. Como assim ninguém ouvia? Mas o seu marido a ouvia, o seu marido deu uma resposta para ela. Quando ela chega diante do profeta, nós já dissemos aqui, ou diante do juiz e também sacerdote Eli, ela vai dizer que ela está orando daquela forma, verso 16, segunda linha, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E a Bíblia diz que todas as vezes que ela subia para a adoração, que ela não comia e que ela ficava triste. Essa semana teve um amigo nosso aqui que ficou doente. E aí chegou a nossa zeladora, né, Dona Rosa, disse assim, estou muito preocupada com o fulano, porque ele não está comendo. Então ela veio me procurar para ver se eu fazia alguma coisa, porque ele não estava comendo, né? Então esse é um sinal de que as coisas podem estar muito sérias. Ela não comia por causa da sua tristeza. E como é que Eucana a consola? Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E aí você vai ver que essa pergunta, ela não é porque ele não sabia do motivo. É porque ele vai colocar um argumento para que ela parasse de chorar. E por que não comes? Para de birra, mulher. Come aí. E por que estás de coração triste? Veja aí. Ele sabia por quê. Por isso ele fala essa última frase. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Embora esse marido aqui sentisse a dor da sua esposa, ele era uma pessoa que não era muito bom em ajudar a sua esposa. A Bíblia registra a fala dele aqui, a Bíblia registra que ele dava a porção dobrada para Ana, mas a Bíblia não registra em nenhum momento que ele se achega a Ana e diz assim, vamos orar, porque Deus é o Deus do impossível.
Vamos colocar as nossas ansiedades diante do Senhor. Vamos colocar isso nas mãos do Senhor e vamos confiar no Senhor. Vamos descansar no Senhor. O que é que ele diz? Ele toma o lugar de Deus e ele diz assim: será que eu não sou suficiente para você? A resposta não precisa nem dar, né? E aí eu digo para as mulheres: tenham paciência conosco, gente. Nós somos assim, Eucanas. Às vezes a coisa está na nossa frente, às vezes nós tropeçamos nela, mas nós não vimos. Tenha paciência conosco. Nos ajude, tenha paciência conosco. E maridos, procurem sondar o coração das suas esposas. Procurem conhecer o coração dos seus filhos. Procurem enxergar além do que aquilo que está na sua cabeça. Alguém já disse que a suposição é o nível mais elementar do conhecimento. E que é muito perigoso que a gente tome decisões baseadas apenas na nossa suposição. Você pode usar uma ferramenta super descolada e muito inteligente para saber como é que a sua esposa está e os seus filhos estão. Você pode perguntar. Só que isso não funciona se você não deixar com que ela fale. E você vai tentando resolver rapidamente a situação. Ouça, escute, faça mais perguntas. E aí eu digo para você: é fácil isso? Não. Mas faça isso. Faça isso. Busque fazer isso. E nós vemos então esse lar, essa fotografia de Ana, o antes. Uma casa que até tem uma vida de adoração. Uma casa que está na igreja, mas uma casa que tem feridas abertas. Quando nós olhamos para as duas casas, o que há em comum entre as duas casas? Há muitas coisas diferentes, mas o que há em comum é Siló e o tabernáculo. Quando nós olhamos para essa cena que lemos no livro de Samuel, nós vemos ambos ali em Siló, no lugar de adoração. Mas aí nós olhamos para a casa de Eli. E como é que é a casa, o retrato da casa de Eli, até aqui, esse momento em que a gente leu? Nós vemos uma casa de privilégio. Porque Eli, ele era da linhagem de Levi, da linhagem de Arão. Ele tinha o seu sustento garantido. O melhor das ofertas era dado para aqueles que oficiavam no templo. Ele era uma pessoa de grande autoridade. Quando a gente vê ele sentado numa cadeira, isso não quer dizer que ele apenas está descansando, mas essa cadeira era o lugar aonde ele estava. Ele não era só sacerdote, mas ele era também juiz. E nós vemos esse homem com os seus filhos, tendo o privilégio diário de ministrar os sacrifícios, de queimar o incenso santo, de acender o candelabro, de ver as ofertas, de viver próximo de Deus. Não sei se te vem à mente, mas a minha mente me vem quando Davi, ele diz assim: olha, uma coisa eu quero habitar na casa do Senhor, pois este homem, ele habitava na casa do Senhor. Deus o chamou para viver ali. Os seus filhos nasceram praticamente no tabernáculo, na casa do Senhor. E quando nós olhamos para tudo isso, essa família tinha autoridade, essa família tinha visibilidade, e essa família tinha conforto. Quem sabe para quem estava vendo de fora, essa era uma das famílias que externava sucesso da vida espiritual. Afinal de contas, a direção para todos vinha ali daquela família, daquela casa. Esse homem, Eli, ele era responsável inclusive para treinar as próximas gerações de sacerdotes. Esse homem tinha esse privilégio. Mas, mesmo assim, ao olhar para essa primeira foto, nós vemos uma primeira sombra que nos assusta. A primeira sombra que traz dúvidas sobre se realmente essa família estava bem na foto ou não estava.
É justamente quando Ana, ela se coloca para orar diante do Senhor, quando ela se derrama diante do Senhor, e que esse homem que deveria ser, e era aos trancos e barrancos, nós vamos ver depois, um homem de Deus, usado por Deus, inclusive, porque no verso 18, ele dá a resposta de Deus para Ana, a resposta da sua oração, mas esse homem não foi capaz de ver que aquela mulher não estava bêbada, mas ela estava se derramando na presença do Senhor. Quando ele não percebe isso, e ele julga rapidamente, isso talvez seja nessa primeira foto, nessa primeira imagem, um sinal de que as coisas não estavam tão bem como pareciam nessa primeira foto. Em segundo lugar, nós vemos o processo. Como será o depois? Para chegar ao depois, nós precisamos lembrar que há um processo. Como é que foi a estrada de Ana a despeito da sua dor? O que Ana fez? Ela tomou algumas decisões. E a primeira decisão, não só de Ana, mas também de Eucana, é de buscar a Deus, apesar da dificuldade, apesar da espera e apesar da incompreensão. A Bíblia vai dizer que todo ano, verso 7 do capítulo 1, Ana subia à casa do Senhor. Ela persistia tanto quanto Penina persistia em irritá-la. Apesar de todas essas coisas, apesar de o seu marido não conseguir entender pelo que ela estava passando, apesar de até mesmo, depois nós vermos que ela recebeu um julgamento indigno aí do sacerdote, e quem sabe muitas pessoas a julgavam por ela não ter filhos. Ana então continuava buscando ao Senhor. Há muitas pessoas que vêm para Deus e que ao olhar para a sua primeira situação, para a sua primeira foto, para as suas primeiras dificuldades, ou até dificuldades que vêm depois, elas podem incorrer em alguns erros. O primeiro deles é a amargura contra Deus. Não adianta nada. A outra é o desespero de achar que o silêncio de Deus significa rejeição. Deus ama a todo mundo, mas não me ama. Porque lá na casa de fulano, porque lá na casa do cicrano, porque lá não sei aonde, mas a minha situação é tal que aí eu posso cair no terceiro dos erros, que é o isolamento, aí a autocomiseração. Eu passo a viver uma vida solitária, cheia, como nós vemos aqui, de ansiedade, de tristezas, sem perspectivas. Posso inclusive me revoltar contra Deus e contra tudo que representa Deus. E posso então abraçar o mundo ao invés de viver na presença de Deus. Posso também viver uma vida de indiferença. Posso deixar a vida me levar. Eu vou à igreja, afinal de contas, se já está ruim, eu não for à igreja, é capaz de piorar. Então deixa desse jeito. E vamos caminhando, e vamos sair do jeito que Deus quiser. Mas isso é só um ditado de boca para fora, mas não é bem o que Deus quer, que geralmente nós, se estamos nessa situação, corremos nesses erros, nós fazemos. Nós andamos amargos, sem fé, com o coração duro e cada vez mais endurecido, às vezes até com inveja daqueles que receberam bênçãos de Deus. A bênção do outro, ao invés de ser um motivo de adoração para nós, se torna um motivo de amargura, porque nós passamos a olhar apenas para as nossas dificuldades e não olhamos para Deus. Mas essa família continua a adorar de ano em ano. E Ana, dentro disso, toma uma decisão ainda mais importante do que apenas ir ao lugar de adoração. Ana busca a Deus de todo o seu coração. Diz ali no verso 9 e 10, que Ana, ela se levantou com amargura de alma, farmou a aura aí, amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E no verso 15, quando ela explica por que ela estava daquela forma, ela diz: venho derramando
a minha alma perante o Senhor. Ela não apenas continuou indo à igreja, mas ela fez de cada oportunidade de adoração um momento de verdadeira adoração. E eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre Abel. E Abel, nós temos registrado na Bíblia apenas um momento de adoração, depois o seu irmão o mata. E a Bíblia diz que Deus fala através do seu momento de adoração até hoje. Por quanto tempo a sua adoração fala com você? Por quanto tempo o momento aqui na igreja tem sido importante e transformador para você? E quando nós olhamos para Abel, cuja adoração é transformadora além da sua própria vida, mas até hoje a sua adoração, ela fala, porque Deus assim quis. E a outra coisa que acompanha esse derramar-se diante de Deus e verdadeira adoração, é o desejo de dedicar o seu melhor a Deus. No primeiro momento, quando nós olhamos para este texto, nós pensamos que esse texto está aqui tão somente, para isso também, para que ele nos ensine que Deus responde às orações. Mas esse texto está aqui para mais do que isso. Ao invés de nos ensinar que Deus responde às nossas orações apenas, esse texto mostra que Deus responde às nossas orações de acordo com os seus propósitos eternos. E a Bíblia não está ensinando para nós que nós vamos fazer votos para tentar barganhar com Deus. Mas o que acontece aqui é que Ana, muito embora em meio ao sofrimento, embora desejasse muito isso, colocava diante de Deus esse pedido que ela tinha. Ela depois oferece a Deus o resultado dessa oração. Então o que a Bíblia está ensinando aqui para nós é que nós devemos orar pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E aqui nós vemos justamente isso. Ela faz um voto ao Senhor e se coloca para entregar o seu filho. E nós vemos aqui uma atitude de consagração e dedicação daquilo que é o melhor para Deus. Mas eu pergunto para você, o que é que Ana tinha para entregar antes? Ela tinha o privilégio de ter se casado, e porque ela se casou, ela tinha condições, porque o seu marido tinha condições de prover para ela os recursos para que ela adorasse. E ela levava isso para lá. Ela levava o que o templo requeria para que ela pudesse adorar. Mas o que mais ela tinha? Ela tinha a sua dor, ela tinha a sua ansiedade, ela tinha as suas lágrimas. E tudo ela entregou no altar do Senhor. Não são só as aparentes vantagens, mas ela entregou todo o seu coração. Hoje, quando nós somos chamados a estarmos com a nossa família na casa do Senhor, na igreja, eu digo para você que Deus já proveu para você aquilo que você precisa para adorar a Deus. Porque Cristo já morreu na cruz. E se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós não poderíamos estar na presença de Deus. Tudo aquilo que era oferecido antes, através das leis cerimoniais, e que Ana trouxe ali, apontavam para o que Cristo nos forneceria para que nós pudéssemos adorar a Deus. E Deus já nos deu essa condição de estarmos na sua presença, de estarmos diante dele. Talvez você esteja pensando, tudo que eu tenho é uma família falida, é uma família quebrada. Pois eu digo para você, ofereça isso no altar de Deus, ofereça o seu tudo, ofereça o seu nada, ofereça o que você é, o que você tem, se derrame por inteiro, por completo, na presença do Senhor, clame diante do Senhor, se submeta à vontade de Deus, porque Cristo já te deu a condição de estar diante dele, e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode modificar todas as circunstâncias. Por outro lado, quando nós olhamos para Eli, nós vemos um homem que teve o privilégio de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, porque ele já nasceu ali. Mas o que acontece? Ele desperdiça a sua paternidade. Houve dificuldade em meio às suas
tantas tarefas, quem sabe, em meio ao seu, entre aspas, bem-sucedido cargo e ofício. Ele estava lá quase sempre sentado à sua cadeira, resolvendo os problemas, quem sabe, da nação e das pessoas que se achegavam ali. Mas ele não teve tempo para perceber por que caminhos andavam os seus filhos. E ele perdeu os seus filhos dentro da casa do Senhor. E aí já diz o Hernandes Dias Lopes: pode ser que você nasceu na igreja, viveu na igreja, foi batizado na igreja, casou na igreja, teve filhos na igreja e morreu na igreja, e no final da sua história você vai parar no inferno, porque você não adorou de todo o coração, porque você não andou nos caminhos do Senhor, porque a igreja só se tornou o lugar onde você fez muitas coisas, se tornou apenas um monte de ritos, mas você verdadeiramente não conheceu o Senhor. E era isso que acontecia na vida de Ofni e Finéias. Se você for para o capítulo 2, a partir do verso 12, você vai ler o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ana não era filha de Belial, não andava bêbada, mas eles sim, eles andavam, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E você sabe, a oferta do Senhor aponta para a oferta de Deus por nós, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No verso 22, a Bíblia continua dizendo que era Eli já muito velho, o tempo se passou, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da entrada da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Olha o testemunho que esses filhos estavam dando já quando Eli era velho. Não, filhos meus, porque não é boa a fama. Olha com que Eli estava preocupado. Essa fama de vocês não está boa, não está de acordo com o cargo que vocês exercem. Estais fazendo transgredir o povo de Deus, pensando nos demais. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? E aqui lhe dá um conselho: entretanto, não ouvir a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse texto está aqui para mostrar que quando Eli se deu conta, já era tarde demais para os seus filhos, já era tarde demais para a sua casa, já era tarde demais para a sua família. E para nós, será que é tarde demais? Será que nós temos abandonado o Senhor? Será que nós temos cuidado de tantas coisas e deixado a nossa casa para depois? A outra coisa que nós percebemos na vida desse homem é que é mais fácil julgar os de casa do que os de fora, mas geralmente nós fazemos o contrário. Como assim? O ditado é assim: é mais fácil falar dos outros do que falar de nós, mas na prática é mais fácil cuidar dos nossos do que cuidar da vida dos outros. Porque quando nós julgamos a vida dos outros, como ele julgou Ana, ele estava redondamente enganado. Ele não sabia da história a metade, mas da sua casa ele poderia saber. Deus deu para ele autoridade e condições para que ele gerenciasse e conduzisse a sua casa nos caminhos de Deus. E era muito mais fácil que ele se preocupasse em fazer juízo na sua casa e conduzir os seus filhos do pecado para a santidade, do que falar como ele falou para Ana de um modo errado,
atribuindo a ela pecado que não tinha, mas permitindo que os seus filhos, então, eles vivessem no pecado. E de um período para frente, seus filhos nem de aparência viviam, porque o seu testemunho era muito ruim. E aí nós temos, é claro, o depois, o retrato final, o fruto colhido, tanto para eles, quanto para a história que vem depois. O depois, na casa de Eli, é a ruína consumada e o silêncio da glória. Através do próprio Samuel, Deus fala para Eli que Deus iria trazer juízo sobre a sua casa e que ele seria tirado dali, que não haveria homens de uma idade para cima, que eles morreriam numa altura do campeonato, e que os seus filhos então morreriam. E nós vemos que em um único dia morrem os seus filhos. E quando Eli, que está sentado nessa cadeira, que representa poder, autoridade, mas também representava a sua negligência, ele morre porque cai dessa cadeira. E quando a sua filha, ou melhor, a sua nora, dá o nome para o seu neto, o nome que ela dá é Icabode. Foi-se a glória do Senhor. É isso que significa Icabode. Esse foi o nome do filho que nasceu. O que ela queria dizer com isso? Ela apontava para um impacto para a nação de Israel e também para a história da salvação. O que acontece é que eles perderam numa batalha, porque sob o comando de Ofni e Finéias, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por causa disso, então, os filisteus mataram muita gente e levaram a arca do Senhor. E acabou-se uma era sacerdotal, de acordo com como era até agora no livro dos Juízes. Se você for perceber, Samuel, ele vai ser profeta, ele vai ser sacerdote e ele vai ser juiz. Mas ele é o último desses, por causa do pecado, então, que havia nessa casa. Por causa do antes, por causa dos processos, porque eles não se posicionaram diante do Senhor. Mas e o depois, na casa de Ana? Nós vemos a fidelidade de Deus a essa mulher que foi fiel ao Senhor, que adorou a Deus em verdade. Verso 21 do capítulo 2 diz assim, que visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana, depois de ter dado à luz a Samuel, teve ainda mais filhos e se alegrou na presença do Senhor. O crescimento de Samuel, ao invés de ser um crescimento cada vez mais para longe do Senhor, foi um crescimento que foi debaixo da presença do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso 19, diz assim, que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Samuel se tornou ponto de referência moral, espiritual e até civil para todo o povo de Dan até Berseba. E qual que foi o impacto para a nação de Israel e para a história da salvação? Através de Samuel. Então, lá no capítulo 7, em uma batalha, os filisteus, eles são vencidos. Samuel chama esse povo e convoca esse povo, assim como a sua mãe derramou-se diante do Senhor, a que se arrependessem dos seus pecados e que se derramassem em arrependimento diante do Senhor. E o povo fez isso. E quando o povo fez isso, então, eles venceram a batalha. Deus entregou os inimigos ao povo de Deus, por causa da liderança desse homem, Samuel, que levou o seu povo ao arrependimento e a se derramar diante do Senhor. Através dele foi estabelecida a linhagem real messiânica. É através de Samuel que nós vamos ver a unção de Davi. É a Davi que vai ser feita a aliança, dizendo que o nosso Senhor Jesus, o Messias prometido, viria de Davi. É em Davi que nós lemos o Salmo de número 133. E quando nós olhamos lá para a foto anterior, de que eram, no livro dos Juízes,
aquele povo uns contra os outros, guerra civil, batalhas entre as tribos, desunião, corrupção e todas essas coisas. Depois nós podemos ler no Salmo 133, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Todo o povo, todo o reino foi unificado. E essa figura do reino de Davi é a figura também do reino do Senhor Jesus. Além disso, nós temos o eco da adoração de Ana no Magnificat. A adoração é escrita por Maria, mãe de Jesus. Nós podemos ler algumas palavras que são quase as mesmas. A experiência delas é muito parecida. Deus não apenas mudou a história de Ana e da sua casa, mas Deus deixou um legado espiritual. A partir da sua casa, a nação de Israel entrou nos eixos, porque Deus assim fez. Sendo assim, eu pergunto para os irmãos, como é que estão os nossos lares? Qual é o antes? Como está agora? Qual é o processo pelo qual você está passando? E o que você espera depois? É importante nós lembrarmos do altar da oração. E nós percebermos que a diferença entre Ana e Eli, não é que Eli não tinha problemas. Eli tinha problemas graves. Ele era omisso para com a sua casa. Ana tinha o seu problema. A família dela tinha vários problemas. Nós vimos eles. Eli também. Mas a diferença não foi o começo ou a primeira foto. Mas a diferença é como que nós nos colocamos diante do altar do Senhor. Como é que você veio para esse lugar? O que você espera para amanhã? Nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Jesus dividiu a história. O mundo estava perdido sem Cristo, mas Cristo veio. Cristo veio para salvar. Cristo veio para restaurar. Se Deus não tivesse dado Cristo, não havia esperança para o depois. A foto poderia ser desenhada lá atrás. Seria condenação, condenação eterna e miséria eterna. Mas Deus se compadeceu e enviou a Jesus. E nós temos uma história que marca nos livros, ainda até hoje, coisas que aconteceram antes de Cristo e coisas que aconteceram depois de Cristo. Mas existe o antes de Cristo e depois de Cristo na sua casa. Talvez houve um tempo em que você não conhecia a Cristo. Você realmente conheceu a Cristo? A partir do momento em que você professou a sua fé em Cristo, essa profissão de fé, ela é verdadeira, ela é real. A sua intimidade, a sua vida com Cristo, ela existe, ou ela é apenas uma religiosidade? Você aprendeu na classe do Fundamentos da Fé, você aprendeu lá desde criança no Herdeiros do Reino, ou Cordeirinhos de Cristo, ou Juvenis, ou qualquer outro nome que tem os ministérios infantis, o que é que você tem que dizer para você mostrar que você é crente? E é só. Ou você aproveita cada oportunidade de adoração para adorar? A sua dor, ao invés de te afastar de Deus, é aquilo que você entrega a Deus, colocando nas mãos de Deus, para que Deus faça a diferença. Você confia o depois a Deus? Ou você está longe do Senhor? Cuidado. Aquele homem, Eli, parecia o crente dos crentes. Seus filhos estavam com ele na igreja, mas eles não estavam na presença de Deus. Pensando nas famílias, teve também um antes das mensagens sobre família, e haverá um depois dessas mensagens. O que você vai fazer com essas mensagens? Vai fazer uma avaliação, dizer da qual você gostou mais, e dizer, ó, legal. Ou quem sabe você vai dizer, ó, muito fraquinho.
Mas o que você vai fazer com a palavra de Deus? Com a Bíblia? Com aquilo que Deus falou? Com aquilo que precisa ser revisto dentro da sua casa? Com a necessidade de exercer fé diante daquilo que é impossível para nós resolver, mas que é possível para Deus. E assim eu quero convidar você a fechar os seus olhos diante do Senhor. Se você estiver aí próximo da sua família, a orar com a sua família por um tempo, colocando diante de Deus aquilo que são as suas ansiedades, preocupações. Quem sabe vocês já saibam, não precisem nem falar, pois então já comecem a orar e colocar diante de Deus a sua casa. Orem pelo seu agora. Orem pelos processos que estão acontecendo. Quem sabe há pessoas que estão ao seu redor para destruir esses processos. Continue firme, tenha paciência, tenha fé, caminhe dia a dia, culto após culto, devocional após devocional, oração após oração. Caminhe crendo naquele que é o Deus que cuida do nosso agora e também do nosso depois. E espere aquilo que Deus vai fazer. Deus tem um depois pautado pelo sacrifício de Cristo. Um depois que promete ausência de choro, de lágrimas, de dor, que promete alegria na presença do Senhor. Até lá, em frente com fé. Conduza a sua família aos caminhos do Senhor. Derrame-se no altar do Senhor. Santo e eterno Deus, obrigado pela vida de Ana, que foi uma figura do estado espiritual do seu próprio povo. Obrigado pelos propósitos que havia ali e que envolviam a sua vida, a sua casa, a sua família. Anima-nos, ó Deus, a lembrar que o Senhor tem propósitos para a vida de cada um de nós, que a história da salvação, que a história de Cristo reinando para todos sempre, passa sim pela história de pessoas redimidas em Cristo Jesus. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, está impossibilitado de adorar ao Senhor, de orar, de ser recebido na presença do Senhor para clamar e para lutar na sua presença, que possa entregar a sua vida a Cristo Jesus nesse instante. Ó Deus, e que aquelas batalhas, mesmo aquelas que a gente pense que a gente pode ir sozinho, que nós sejamos humildes o suficiente para batalhá-las na dependência e no poder do Senhor. Derrama, Deus, do Teu Espírito Santo sobre os homens dessa igreja, sobre os pais, sobre os maridos, para que eles sejam levantados pelo Senhor como líderes das suas casas. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria, para que a gente possa ver além das nossas próprias suposições, da nossa própria agenda, mas que possamos ganhar o coração dos nossos filhos, talvez até mesmo da nossa esposa, que quem sabe no decorrer da história perdemos. Ó Deus, que o Senhor faça a Tua obra, reconstrua os lares, levante, ó Deus, Samuéis. Ó Deus, que nós possamos gerar Samuéis no altar da adoração, e não Ofnis e Finéias em meio ao comodismo. Cuida, ó Deus, das famílias. Recebe agora, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.